Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Em respeito às pessoas com deficiência visual, antes deixa eu me apresentar. Eu me chamo Márcia Carvalho, estou no estúdio do programa Toda Mulher, decorado com as cores rosa, preto, branco e lilás. Sou loira, tenho cabelo comprido, pele clara, estou vestindo um blazer vermelho sobre um vestido verde e uma sandália preta. O papo de hoje é sobre literatura, gênero, representatividade, combate ao machismo estrutural que as mulheres enfrentam há tempos e todos os dias nos mais variados campos profissionais, inclusive no campo intelectual. E se hoje o número de mulheres no mercado editorial cresceu, ainda há muita desigualdade. O Toda Mulher está no ar. São vastos e belos os nossos campos, porque inundados pelas torrentes do inverno, semelham o oceano em bonança calma. Esse é um trecho de Úrsula, o livro da escritora maranhense Maria Firmina dos Reis. A mulher que trouxe pela primeira vez na história da literatura brasileira o sofrimento dos negros escravizados. E que, apesar do pioneirismo, foi invisibilizada por muitos anos. E como a gente falou, racismo, preconceito de gênero, combatidos cada vez mais por escritoras que também lutam por representatividade e reconhecimento da ancestralidade. No estúdio comigo, as escritoras Anita Machado e Luanda Martins. Sejam muito bem-vindas ao Toda Mulher. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, Márcia. Muito obrigada, prazer enorme estar aqui no programa. E esse papo hoje é sobre literatura, como eu disse, sobre essa invisibilidade que as mulheres, as escritoras sofreram, já sofrem ainda em alguns casos, mas que elas estão vencendo cada vez mais e ocupando melhor esses espaços, né? A gente puxa até, inclusive, que no passado, algumas escritoras precisavam da assinatura dos maridos, né, para publicar seus livros. E essa realidade mudou realmente? Está melhor? Ou, de fato, há muita desigualdade ainda, Anita? A Anita, que tem um livro na Félis, né, lançou agora, sobre Maria Firmina dos Reis, né? Exatamente. Antes eu vou me apresentar, meu nome é Anita Machado, como você comentou. Fazendo minha descrição aqui, eu tô com um blazer cor-de-rosa, um conjunto por dentro preto, um sapato cor-de-rosa também. Meu cabelo está trançado hoje, aqui como um símbolo de autoafirmação e de afirmação de mulheres negras. Estou com uma maquiagem com um batom cor-de-rosa. E estou muito feliz aqui de poder estar nesse momento trocando ideia e falando também sobre Maria Firmina e sobre a pauta de gênero, né, que é uma pauta muito importante. Gênero e raça, diria, já que a gente está falando aqui de Firmina, dentro dessa concepção literária, intelectual também. Então, você questionou sobre a assinatura. Eu daria o próprio exemplo da Firmina. Ela assinava como uma maranhense, estratégica que era e corajosa que era. Ela assinava como uma maranhense porque ela sabia quem lia no final do século XIX, né? Eram pessoas brancas, eram pessoas ali que estavam com os olhares bem atentos em relação à questão racial, de preconceito, né? Querer questionar ali o espaço do poder. Então, Maria Firmina assinava como uma maranhense. Se isso mudou para hoje, a gente caminhou, né? Inegavelmente a gente caminhou. Mas, por exemplo, a gente tem alguns desafios ainda em relação a, posso citar, mulheres negras no mercado de trabalho em posição de CEO. Então, a gente tem um dado que é muito alarmante, que é do Instituto Ethos, que apenas 0,4% de mulheres negras ocupando num país como o Brasil, né, que tem 28,2% de mulheres negras pelo IBGE, e aí somente 0,4% ocupa esse papel de CEO, de alta liderança dentro de uma organização. Então, são essas questões e esses atravessamentos que nos chamam a atenção e veem que, por mais que a gente já tenha caminhado, a gente ainda tem uma jornada longa pela frente.
Com certeza, e isso está muito presente naquilo que vocês escrevem, né? No dia a dia de vocês, nas mensagens que vocês passam. A Luanda é professora também, é exemplo de Maria Firmina dos Reis também, é escritora, tem 2 livros publicados e teus livros também chamam essa questão do pertencimento, né? Incentivam o reconhecimento da própria ancestralidade. Me fala sobre o teu livro. Sou a Luanda Martins, né, fazendo a minha autodescrição, sou uma mulher preta. Estou com o cabelo trançado, a trança na altura do pescoço, uma blusa de manga curta, laranja, e uma saia comprida, azul, uma sandália marrom. Estamos sentadas aqui conversando, uma conversa muito saborosa, que é interessante porque a gente está falando das nossas histórias. Então, o registro das nossas histórias é importante, não somente como um registro histórico, mas como um registro político, que demarca, né? Demarca o que nós somos, um processo histórico construído por nós e pela nossa coletividade, pela nossa comunidade. Então, e quando a gente fala de comunidade, a gente está falando da nossa família também, que nos faz gente, que traz esse pertencimento de gente, quando num processo de racismo, essa percepção de gente, de humanidade, a tentativa, né, de ser retirado. Então, nesse processo coletivo de construção, é importante que a gente faça esse registro. E ancestralmente, os nossos registros históricos, eles são feitos no seio da família e no âmbito comunitário, através da oralidade, que a gente considera como uma pedagogia ancestral, porque é uma forma de ensinar, é uma forma de manter aquele pertencimento comunitário. E a oralidade, ela atravessa gerações. E ela se contextualiza com o tempo, porque ela dialoga com o hoje, com o ontem, com o amanhã. E aí, quando a oralidade se encontra com a escrita, ela se torna mais forte em relação, né, a essa manutenção histórica e política. É política porque é reivindicação de território, território corpo, território geográfico, a territorialidade, né, o pertencimento. Então, essa escrita e essa oralidade, elas se combinam para fortalecer aquele pertencimento. E é por isso que a gente encontra as nossas histórias que a gente sempre contou, hoje a gente ganha esse peso, essa força nos livros, que os livros viajam, os livros correm várias mãos, então a gente concebe a oralidade e a escrita nessa possibilidade de força desse pertencimento. Isso, e Maria Firmina dos Reis, ela foi uma pioneira revolucionária, ela compreendeu isso muito bem, ela é considerada a primeira romancista brasileira. Eu citei Úrsula, que foi um livro que realmente parece que foi redescoberto, não é? Ela ficou um período invisibilizada, mas a gente percebe pela forma como ela escrevia, todo aquele amor pelo mundo que ela vivia e que precisava adaptar, na verdade, né, para que pudesse ser lido pelas pessoas brancas, que eram as pessoas, como você disse, não é, que liam naquele período. E foi uma revolucionária. É isso que você traz também, essa revolução de Maria Firmina dos Reis? Exato. Esse livro aqui é uma biografia, né? Então a gente vai encontrar uma biografia voltada para o público infanto-juvenil aqui. Então aqui a gente não está propriamente analisando o Úrsula e tudo mais, a gente está falando da potência da história da Firmina, que é exatamente essa pioneira em vários aspectos. Ela é uma mulher multifacetada e eu tenho falado muito que ela é corajosa e ela é uma mulher de estratégia. E às vezes eu falo no presente mesmo, porque claro, ela viveu no final do século XIX, mas a história dela é muito presente até hoje e vai aí para muitos anos além do que a gente está vivendo aqui, né? A gente está falando de construção de legado. Então, Maria Firmina, ela foi, ela é e continuará sendo aí por muitos anos. E dentro desse saber ancestral de Maria Firmina, né, dessa potência que ela tinha consciência do que ela estava fazendo. Ela tinha completa consciência. Ela não, aleatoriamente vou fazer isso aqui, não. Então, quando ela funda uma escola mista, ela sabia o que ela estava fazendo. Quando ela começa a escrever o prefácio de Úrsula, tem uma parte que eu acho interessantíssima, quando a gente hoje, em 2023, fala de representatividade, mas veja, Maria Firmina publicou Úrsula em 1860, né, meados do século XIX, revolucionária, portanto. E aí ela fala assim no prefácio:
para que outras mulheres possam se espelhar, para que isso possa inspirar outras mulheres. Então ela sabia que ela estava rompendo barreiras, ela sabia que ela estava abrindo caminhos. E numa sociedade completamente escravagista. Escravagista, machista, racista e o combo todo ali junto com essa dinâmica escravocrata, né? E ela sabia, então, uma mulher que enfrentava, uma mulher que estava na vanguarda, com muita estratégia agindo e sabendo o que estava fazendo. E Quianda, no Balanço de Quianda e no Pungado da Coreira, Quianda é uma entidade. Isso. Esse é o meu segundo livro infantil, né? Então, eu pesquiso oralidade de base africana, desde a minha graduação em pedagogia. Pesquiso práticas ancestrais de ensino de história e cultura africana para crianças. Então, nesse percurso de pesquisa, eu senti a necessidade de dar um tempo na escrita acadêmica e passar para a escrita popular, já que eu sou militante do movimento negro e já atuo com a juventude, com a classe trabalhadora, com pessoas muitas vezes analfabetas e que dialogam com a gente e que tem muito a ensinar, que a gente aprende muito com essas pessoas. Então, é uma forma de devolver aquilo que essas pessoas, né, contribuíram para a minha formação. Então, esse segundo livro, No Balanço da Quianda, na Pungada da Coreira, é um encontro entre as nossas histórias, daqui e de lá. Um encontro dessa circularidade que as nossas histórias são, esse ciclo contínuo que não termina. E representado numa figura feminina, isso, né? sempre na figura feminina. Forte, isso, que tem acompanhado essa história. Isso, a Quianda é uma entidade muito reverenciada na ilha de Luanda. Então, eu trago também um pouco de mim aqui para esse livro também, porque eu estou falando da origem do meu nome. E a gente sempre trata o nosso nome como o nosso primeiro elemento identitário, que a gente ganha o nosso nome. Então, no primeiro livro, eu reverenciei a minha avó, que é Na Casa da Vová. No segundo livro, eu estou reverenciando o meu nome, do lugar de onde ele veio. E o lugar de onde ele veio tem uma festa muito popular e uma entidade muito popular, que é a Quianda, que é esse ser das águas, né? E que está presente em todas as águas, água salgada, água doce, no poço, no meio da cidade, tudo que tem água natural tem Quianda, que protege aquelas águas e combate a ganância dos seres humanos. Ela é uma entidade que combate a ganância, né? Então, a Quianda, ela sempre nos acompanha. E ela se parece com outras entidades que também nós cultuamos aqui no Brasil e na diáspora como um todo, que a gente cultua e que tem essa relação com as águas e com a relação com o corpo feminino, né? Então, a Quianda, que faz essa viagem de lá para cá, daqui para lá, que nos acompanha, promove esse encontro com um outro elemento de resistência que é nosso aqui no território ressignificado, que é a coreira. A coreira é símbolo de resistência das mulheres do Maranhão. A mulher que está ali na roda, a pungada, que celebra a vida, né? Que é o encontro de umbigos. Umbigo é vida. Então, a circularidade da dança, né? O método que é empregado naquela dança de girada no sentido anti-horário, esse sentido anti-horário é para você voltar. É a volta para a sua ancestralidade, a volta para o passado. E voltar para o passado não é retroceder, pelo contrário, é buscar elementos da nossa identidade para a gente se fortalecer. Também. E isso é um autoconhecer. A Maria Firmina, ela, como você falou, ela foi uma escritora que tinha esse pensamento voltado para o futuro realmente, de modo que as outras pessoas dessem oportunidade para que outras pessoas pudessem se reconhecer, mas ela ficou em invisibilidade. Quantos livros ela conseguiu publicar, Anita? Você que está fazendo a biografia dela, quantos livros antes desse desaparecimento total? A gente teve... Maria Firmina faleceu em 1917, teve esse marco, né? Mas a gente tem a obra mais famosa dela, que é a Úrsula, foi publicada em 1860. E depois a gente teve 3 outras publicações. Então a gente teve Gupeva, a Escrava, a gente teve a própria obra Úrsula. Mas assim, se a gente for falar, as 4 maiores obras e tudo, Cantos à Beira-Mar, que é como se fosse um compilado de contos, né, de poemas. Então tem essas 4 obras mais especiais. E aí, quando ela falece, ela passa quase 100 anos na invisibilidade,
Mas quando a gente está falando de invisibilidade, eu gosto sempre de frisar que ela é proposital, ela fez parte de um plano, né? Ela fez parte de um projeto político para apagar personalidades negras da nossa história, negras, indígenas e tudo. Então, quando Nascimento de Moraes Filho publica uma biografia em 1975, veja o gap, né? Veja aí o salto histórico. Traz a primeira biografia de Maria Firmina dos Reis. Causa um espanto, chama né? Maria Firmina, Fragmentos de uma Vida. E aí ele publica em 1975. 1975 aqui, né? Não faz tanto tempo assim. E aí depois, a segunda biografia dela foi lançada no ano passado, que é Maria Firmina dos Reis e o Cotidiano da Escravidão no Brasil, que é uma obra mais robusta, de quase 400 páginas, só sobre Maria Firmina, mas também traz muito do contexto histórico ali do Maranhão, de São Luís do Maranhão, de Guimarães, né, a cidade onde ela morou durante 70 anos da vida dela e onde ela escolheu ser enterrada. Acho que é interessante falar isso, foi um desejo dela, ela manifestou isso num poema. Ela era ligada de forma muito amorosa à cidade, era ligada à vida cultural da cidade, ela se entregou de uma forma, ela compunha alto de Buma Meu Boi. Então, quando a professora Luanda fala aqui das conexões com a cultura, né, os nossos traços, as nossas danças, faço uma relação com a história de Firmina, porque ela também era essa mulher que se envolvia com a vida a vida cultural da comunidade, tanto que a gente considera ela como uma ativista da cultura popular, para além das questões, né, que a gente lê a literatura como se fosse algo fechado. Maria Firmina não estava só nessa frente, ela estava na frente que era intelectual, literária, sim, mas ela estava numa frente também de ativismo na cultura popular, ela estava compondo poema também, ela, sabe, aquela pessoa que realmente interage a vida da comunidade como um todo, ajuda as pessoas, era conhecida na comunidade. Então, hoje, se a gente tem uma vila de Guimarães, né, um município de Guimarães, com aproximadamente 10 mil pessoas, você pensa em 1847, que foi quando ela se mudou para lá. Já tem muito menos gente, né? Uma cidade muito menor. Hoje é uma cidade pacata. Naquela época devia ser muito mais do que a gente pode compreender como uma cidade pacata. Então, dentro desse contexto, ela se envolve com a cultura, traz o saber. Então, ela olha para frente, é uma mulher da vanguarda, não só literária, ela olha para frente e ela olha para trás também, porque é olhar, como a professora estava falando, né? É resgatar ali a sua ancestralidade. Então, hoje a gente fala muito de escrevivência, que é um conceito da professora Conceição Evaristo, que é escrever o seu viver, né? As suas experiências e tudo. E Maria Firmina fazia isso no século XIX já. Aquele repertório que ela traz em Úrsula é de quem escutava pessoas que viveram e que conhecia pessoas que viveram a escravidão no seu aspecto mais cruel, né? Que realmente vivenciaram a experiência de um porão e de uma sensação de verdade, né, real, não era só uma sensação, era um sentimento real da não liberdade, né, da privação. De você não se entender como ser humano, de perder a sua humanidade. De perder a sua humanidade, era a objetificação na sua exato. completude. Então, que não sente, que não fala, que não tem direito a agir na sua liberdade. Então, dentro dessa objetificação mesmo, dessa desumanização dos corpos negros, como a professora também comentou aqui há pouco. E aí a gente percebe, né, é incrível a contradição. São Luís, Atenas brasileira, uma terra de poetas, não é? E todo esse título que se conhece, que se reverbera até hoje, com a grande romancista brasileira, apagada por conta de um projeto de fato proposital. Um projeto de poder, né? Uma tecnologia de poder, exato. Já naquela época. E hoje, quando você traz a história de Maria Firmina, quando se apresenta a história de Quianda, das coreiras, vocês apresentam para as crianças, como é que é esse reconhecimento, né? Elas se reconhecem em algum momento nessa história, professor, se enxergam, contam a história de uma avó, minha avó falou isso no passado. O que você vê nos olhos dessas crianças quando você traz essa história para elas? Não somente nas crianças, né, mas nas pessoas adultas, especialmente das mulheres. Aquela frase que a gente adora ouvir, parece comigo, sim, é muito comum.
Então, quando eu apresento os livros, eu costumo fazer a apresentação dos livros nas escolas, né? Por isso que eu digo que o lançamento do livro eu não faço só em um momento, é itinerante nas escolas, na troca com as professoras, né? As professoras que nós somos a maioria. Então, quando a gente chega com a contação de história, com o livro e com as bonecas da história, então as meninas se reconhecem e as professoras reconhecem a sua própria história, que é uma coisa que é interessante quando a gente traz literatura com mulheres potentes, escrevendo, falando da sua própria história e da história dessa comunidade que a faz, as mulheres se reconhecem e se reconectam na sua própria história. Ah, eu ouvia isso quando eu era criança, já tinha até esquecido. E esse livro, essa leitura, essa história me fez voltar, reconectar com a minha avó, reconectar com a minha comunidade, reconectar com os meus elementos. Estreitos os laços entre as pessoas que estão ali naquele grupo que talvez em algum momento não tinham se percebido parte de uma história que precisa ser revista, não é? Que precisa ser abraçada. Tu também tem esse sentimento, você tem essa resposta, esse feedback? Tenho, Márcia, eu tenho. Hoje mesmo pela manhã eu estava junto com crianças do 2º ano. E aí quando mostrei a capa, algumas, ela é da mesma cor que eu. O que ela fazia? Por que ela tem um livro sobre ela? Quem era ela? Eu quero escrever também. Então, enxergar personalidades em posição de destaque, né? Como isso representa para crianças, como elas constroem a sua própria subjetividade a partir da consciência e da ciência, né? De histórias nesse lugar, como a história de Maria Firmina, como a história de tantas outras mulheres e tantas outras mulheres negras daqui do nosso território, também do nosso Nordeste, do nosso país, que inspiram, né? Que utilizam a sua própria jornada ou então tinham consciência à época das suas existências que as suas jornadas inspirariam outras mulheres, outras pessoas. E que precisam continuar, não é? Sempre. Cada vez mais mulheres precisam falar de si, até para mudar essa realidade que eu costumo dizer que nós somos vítimas de violências cotidianas, todos os tipos de violências. Não há coisa melhor do que o conhecimento, né, para você poder se defender e até defender quem está do teu lado. O diálogo, a conversa, o acesso à leitura, à educação, ele abre os olhos das pessoas. É importante que cada material, cada conversa, cada roda de conversa traga, né, esse sentimento também para que outras mulheres consigam. Exatamente. E a gente vai elaborando um repertório para também construir estratégias de enfrentamento. Exato. Né? No coletivo e no individual também, em algumas situações, mas no coletivo especialmente, né? A gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta para falar sobre essas estratégias de enfrentamento e também sobre o futuro, o que vocês têm programado para o futuro. Mais livros, né, palestras, participações em feiras. Na volta a gente continua a conversa com a advogada, fundadora e diretora executiva do Instituto da Coalcaso e com a professora da Universidade Federal do Maranhão, a Luanda Martins. Não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. E nesse programa eu converso com a escritora Anita Machado e com a escritora e professora Luanda Martins. Um papo sobre literatura, reconhecimento e representatividade. Você estava me falando sobre estratégias de enfrentamento. A gente sempre fala aqui que a educação é uma grande estratégia de mudança de realidades, não é? E que tipo de estratégias, quando vocês escrevem, vocês também estão pensando? É que nem Maria Firmina, vocês estão pensando também, olha, vou dar minha contribuição na hora de escrever para ver se eu consigo, ali na frente, tocar no coração de alguém para que se torne uma outra revolucionária, né? Tem isso? Com certeza, Maria Firmina é inspiração para a nossa própria formação enquanto educadoras, né? Eu sou educadora da rede municipal, trabalho com crianças. E quando a gente se propõe para entrar nessa escrita literária, a gente traz esses ensinamentos dos nossos ancestrais, das nossas mulheres mais velhas. E esses elementos são importantíssimos para a formação
e para a quebra de paradigmas dentro da escola, né, na universidade, nas famílias. Então, por exemplo, nós temos elementos que fazem parte da nossa ancestralidade e que precisam vir à tona na nossa formação. Então, questões de identidade, a própria oralidade, que precisa estar presente, a ancestralidade, a espiritualidade em relação às nossas religiões de matriz africana, a circularidade, né, que é o mote do livro, que é a circularidade, é um dos elementos. Né? Então, são elementos-chave que não podem faltar numa educação antirracista e estão ligados a essa construção política, né, de ser pessoa negra na sociedade. Por isso a gente sempre fala, para além da representatividade, um livro tem um papel político, porque não é somente estar ali na estante da escola, não é somente trabalhar em determinada época do ano, ele precisa ter uma função política, e essa função política se dá através da formação dos profissionais de educação, né, que é um debate que é constante em relação ao currículo da formação, à obrigatoriedade de formar professores e professoras dentro dessa perspectiva antirracista, ainda na formação e na formação continuada em serviço, para que possa, né, buscar também outras formas, a estrutura da escola, a valorização desses profissionais em sala de aula. Isso tudo vai incidir na prática. Então, são elementos que acabam se interligando e que vai incidir na prática junto às famílias e às crianças. Agora, Anita, é um desafio a questão da identidade, do sentimento de pertencimento entre os jovens, por exemplo. É ainda um desafio você trabalhar isso, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade que é cheia de rótulos e padrões e estereótipos. É claro que se está combatendo, tem se mudado muito. A gente vê hoje, por exemplo, as telenovelas. Né? Hoje você vê protagonistas, pessoas negras como protagonistas ocupando cargos que antes o papel era para a doméstica, o motorista. Então, assim, existe uma certa mudança. A gente sabe que a novela ela é que preenche a memória brasileira, não é? A gente sabe que é muito comum e a gente vê, mesmo que de uma forma ainda muito lenta, uma mudança. Ainda é muito difícil fazer com que as pessoas se entendam como, né, parte de toda uma história que durante muito tempo foi apagada. Um jovem da periferia, uma mulher hoje em dia. É muito difícil, é um desafio. É um grande desafio e a gente pode até segmentar, assim, se a gente estiver falando, por exemplo, de jovens nas escolas, se a gente vai falando de mercado de trabalho, ainda que jovens com um pouquinho mais de idade ali fora da idade escolar, elaborar a sensação de pertencimento, por exemplo, sendo um corpo político num ambiente corporativo, que a gente sabe que no nosso país o mercado formal ele é majoritariamente composto por pessoas brancas, inclusive e especialmente em posições de liderança, a gente começa a pensar como é que esses corpos podem desenvolver uma sensação de pertencimento nesses espaços, que naturalmente por serem espaços mercadológicos já tem ali, né, um peso, já tem ali uma questão inerente àquela dinâmica mercadológica, lucrativa e tudo. Então, sim, é um super desafio quando a gente está falando de mercado de trabalho ainda. E aí eu trago muito isso para o Instituto da Cor é o Caso, porque a plataforma, o vetor que é mais acionado dialoga com lideranças de mercado. Então a gente ouve as dores dessas lideranças. Qual é o seu maior desafio hoje? Qual é o seu maior obstáculo hoje como líder? Aí tem ali no pódio, digamos, gestão de pessoas, retenção de talento. Anita, não consigo reter mais meus talentos, o que eu faço? Então, como essa dinâmica, ela também é um atravessamento nessas existências, porque são lugares que não são pensados, não são construídos para corpos negros e indígenas, por exemplo. Então, como que a gente desenvolve programas de letramento racial, mas programas direcionados para esse público dentro das organizações para desenvolver essa sensação de pertencimento? É uma coisa que a gente faz, eu acho que isso é sintomático, né? Porque representa ali a demanda que existe em relação a essa sensação de não faço parte daquilo, mas é o mercado e como é que essa dinâmica vai funcionar com determinados perfis de profissionais. E aí sim, quando a gente está pensando na escola,
Hoje, por exemplo, lá com as crianças do 2º ano, teve uma que olhou, se identificou e falou assim, eu posso ser escritora também? O que eu faço para ser uma escritora? Eu posso pensar em pintar um Bumba Meu Boi, porque tem um Bumba Meu Boi numa das últimas páginas aqui. Então, se enxergar e fazer com que essas crianças e jovens entendam aquilo como uma realidade tangível, né? E para isso elas precisam se sentir à vontade, elas precisam se sentir pertencentes, elas precisam se sentir envolvidas nesse processo. Mudou? Sim, né? A gente tem uma caminhada que já foi percorrida, mas eu acho que a gente ainda tem muito mais a fazer do que a comemorar, sabe? Eu acho que o território ainda tem muitos desafios muito maiores do que a gente já enfrentou. Anita, além de Maria Firmina, já tem outro livro aí, já organizando? Eu tô... Ainda tá lançando, é um filho, né, recém-nascido. Eu tenho respondido isso, Márcia. A gente acabei de entregar, não sei ainda quando virá o próximo, mas eu estou muito feliz em poder contribuir com mais essa ferramenta, né, mais esse instrumento que vai possibilitar que mais pessoas conheçam a vida de Maria Firmina. Essa obra aqui, ela pertence a uma coleção chamada Black Power, que é uma coleção sobre personalidades negras da nossa história. Então tem o Firmina, tem o Luiz Gama, tem Irmãos Rebouças, tem Michelle Obama, tem várias personalidades, não só históricas, né, pessoas vivas também, a gente fala também sobre isso, que é importante a gente falar sobre pessoas que estão na contemporaneidade conosco. Então essa coleção, ela é uma coleção da editora Mostarda. A editora Mostarda, ela tem uma bandeira de diversidade e inclusão muito forte. E ano que vem, já dando um spoiler aqui no Toda Mulher, vai sair o Maria Firmina em Libras também. Então é uma editora que se preocupa com acessibilidade também, né? E aí a gente tem aqui só 2 exemplares que tem a edição especial, que é o Firmina, nossa Maria Firmina, e o Lélia Gonzalez, que também faz parte da coleção Black Power da editora Mostarda. Então ele chegou aqui, está disponível na livraria Leitura, à frente da AMEI, ali na própria Diagonal, no São Luís Shopping, e os exemplares já estão lá à disposição de quem estiver interessado. Certo, e eu gostaria que cada uma de vocês deixasse uma mensagem para as mulheres que nos assistem, para as pessoas que nos assistem, uma mensagem que seja de encorajamento, né, de quem está ali com o sonho de se tornar uma escritora, ou uma advogada, ou uma professora. Qual a tua mensagem para essa mulher? Nós somos corpos históricos e a gente precisa demarcar a nossa presença na sociedade. E precisa demarcar não somente na forma de ocupar o espaço, mas para além disso, transformar e transgredir quando for necessário. Então, essa transgressão ela pode vir por meio da escrita, ela pode vir por meio da arte, ela pode vir por meio de qualquer que seja, mas que a gente precisa o tempo todo transgredir. Então, as mulheres negras têm história, mulheres negras fazem história e precisam estar à frente da revolução. A mensagem que eu queria deixar é uma mensagem de que a gente precisa compreender o nosso papel social dentro dessa estrutura a partir de uma ideia da responsabilidade. Então, entender a nossa responsabilidade para que a gente possa transformar os espaços por onde a gente passa, transformar mentalidades, conversar com pessoas, fazer verdadeiras revoluções mesmo dentro dos ambientes onde a gente circula e onde a gente frequenta. Assim que a gente caminha e assim que a gente inspira também outras pessoas. Essa mensagem que eu queria deixar, que assim como Maria Firmina, a gente elabora essa consciência de que a gente está abrindo caminhos para outras pessoas, outras mulheres negras que se sintam inspiradas nas nossas trajetórias. Ok, eu agradeço a vocês pela presença aqui no Toda Mulher e desejo sucesso e que as obras de vocês alcancem cada vez mais corações, mais pessoas. Obrigada, e que vocês possam Márcia. voltar quando tiver novos projetos. A gente está aqui à disposição de vocês. O Toda Mulher fica por aqui. Acompanhe a reprise do programa de hoje em nossa programação e também pelas redes sociais da TV Assembleia. Obrigada e até o nosso próximo encontro.